Ele é carioca, jornalista e, como espírita, une seu talento com as palavras para praticar a comunicação mais além. Estamos falando do companheiro André Trigueiro, que fará a mediação da mesa redonda que se iniciará agora. Convidamos também os debatedores. Carmen Silveira. Alberto Almeida. Haroldo Dutra Dias. E Geraldo Campetti. Logo, logo, Geraldo estará conosco. Aí. Entregamos, então, a palavra ao amigo André Trigueiro para conduzir o debate. Com o tema As Potências da Alma, Vontade, a Consciência, o Pensamento, o Amor e a Dor. Bom dia a todos. Vou começar mostrando o ponto de partida da reflexão que terá lugar na próxima hora e 10 minutos, que o Geraldo gentilmente foi buscar na livraria, e fica sendo o reforço pedagógico para quem ainda não teve a oportunidade de ler ou não tem mais o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de autoria de Leon Denis, que, pelo seu nível intelectual e de erudição, sensibilidade, talento para a escrita, seria, como sabemos, se houvesse qualquer problema em relação à codificação por parte de Allan Kardec, herdaria ele, Leon Denis, a hercúlea tarefa da codificação. O tema da mesa redonda foi inspirado na parte 3, As Potências da Alma, que traz os subtítulos A Vontade, a consciência, o sentido íntimo, o livre-arbítrio, o pensamento, a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, o amor, a dor, a revelação pela dor. Bom, nós temos, portanto, uma síntese nessa terceira parte do livro de Leon Denis, daquilo que poderíamos chamar de pontos cardeais, alguns dos principais pontos cardeais ou balizadores do Espiritismo. É uma grande síntese, inspirada, otimista, entusiasmada, de Leon Denis. E nós vamos aqui, eu fiz essa proposição aos nossos convidados, e eles aceitaram, ainda bem. Quando chamam um jornalista para fazer mediação, a tendência é que a gente procure aterrissar no aqui e no agora, no factual, fazendo a melhor contextualização do momento, à luz da doutrina espírita, no caso aqui, à luz da obra de Leon Denis. Nós estamos vivendo um momento, como já foi amplamente discutido até aqui nesse congresso, particularmente tenso e caprichosamente, vamos chamar isso de sincronicidade. Esse congresso ocorre em meio ao segundo turno, a campanha eleitoral do segundo turno de uma eleição que tem sido relatada, essa campanha, como uma das mais polarizadas, radicalizadas e extremas da história da República, com sequelas visíveis e mensuráveis nas relações interpessoais, nas famílias, nos círculos de amizade, entre vizinhos, colegas de trabalho e, por que não dizer, dentro do movimento espírita. Portanto, o meu propósito aqui vai ser, sem prejuízo do espírito que nos une hoje aqui,
que é do entendimento dessa realidade momentânea à luz de uma visão espiritual, do espírito imortal. Que a gente consiga sair daqui com mais capacidade de discernimento e melhores condições de navegabilidade nessas águas turbulentas. Por tudo isso, eu vou começar fazendo uma pergunta para o meu amigo Alberto Almeida, que está imantado da energia do Círio de Nazaré. Aqui, ó. E porque o momento é tenso e tem causado muita dor pela banalização do discurso violento nas redes sociais, que é o território do raso, do rasteiro e do grosseiro, a gente vai pedir ajuda ao profissional de saúde para entender, Alberto, o seguinte: diante do que foi exposto na terceira parte do livro de Leon Denis, o que lhe parece importante ou interessante destacar para que a gente compreenda com mais discernimento e sabedoria esse momento do Brasil que atinge quem acompanha política ou quem não acompanha, indistintamente? Todos estamos imersos numa psicosfera tóxica da intolerância, do preconceito e do ódio. O que você poderia nos dizer sobre isso, por favor? Imantado nas energias do Círio de Nazaré e alimentado pelo açaí, eu ousaria dizer que as potências da alma, elas não podem ser vistas, notadamente sobre a questão que o André levanta, desse momento político, separadamente. Elas estão juntas, porque elas são juntas, elas são sistêmicas. E me parece que nós vivemos coletivamente aquilo que se passa dentro de cada um de nós. Fazemos um movimento dialético de sair de um extremo para um outro extremo. E vivendo nos extremos, nós experimentamos algumas experiências que falam do que está dentro da nossa alma. Seja aquilo que o Brasil experimentou nos últimos tempos, relativamente à corrupção, que fala de uma grande dor, mas de um grande problema ético, no trato das nossas escolhas enquanto livre-arbítrio, enquanto vontade que se movimenta para alcançar determinados objetivos, e essa frustração coletiva de poder olhar a corrupção como algo que se transformou num quadro pandêmico e que nos toca profundamente. E uma movimentação que se faz contrária, que vai no extremo oposto, tipo justiceiro. Isso também é um lugar que tem dentro da nossa alma uma reverberação. A gente sai de um extremo para o outro, porque esses extremos, eles estão dentro de nós mesmos. Há dentro de nós mesmos uma corrupção individual, silenciosa ou ostensiva, que se manifesta. E há dentro de nós, por incrível que pareça, uma ética que se contrapõe a essa corrupção. Vai desde o estacionamento, que você não pode estacionar ali, que é o lugar dos deficientes ou dos idosos, e você não é nenhum preferencial, e você diz, coloco, não coloco. É ali, nesse microexemplo, a corrupção e a ética norteada pelo amor, pela justiça, que você cede ou não. Então, o que nós vemos hoje no país, coletivamente, é aquilo que se dá individualmente dentro de cada um de nós, por mais vítimas que possamos nos colocar, ou por mais honestos e serenos que podemos nos revelar. Há uma onda que se expressa fora, que vem de dentro. E se nós pensarmos bem no grupo apostólico do Cristo, nós vamos ver lá também isso presente lá. Está lá esse processo do exercício do poder, porque o poder é indispensável,
que a gente considere que ele faz parte do processo relacional. Quando tem duas pessoas, tem uma relação de poder, independente de ser político, partidário. A relação de poder, ela é vigente no ser humano. O ser humano é um animal que exerce o seu poder de influência. E nós vamos encontrar lá Judas, movido pela sua sombra psicológica, mergulhado no momento em que ele cede, e cede dramaticamente contra uma ética. E vamos ver Pedro negando Jesus 3 vezes, também mergulhado numa sombra. E essa sombra doeu tanto num quanto no outro. Sendo que Judas lida com essa sombra com violência, mata-se. E Pedro lida com essa sombra chorando, ergue-se e transforma-se num grande apóstolo do cristianismo. Eu penso que nós estamos vivendo no Brasil esse momento, que é coletivo, mas que é individual, que é um movimento em que a gente tem que dar com as nossas sombras. O aqui e agora tem nos revelado e tem nos acionado esses cantos escuros da nossa alma. Mas não há só escuridão, há luz. E essa dialética interna, essa luta interna, ela vem se operando. Infelizmente, a gente só olha para fora, como se nós fôssemos meras testemunhas. Nós somos co-participantes, co-criadores dessa realidade, e nós queremos resolver fora só mediante um voto, como se isso fosse suficiente. Há muito mais a fazer, notadamente nós espíritas, que temos uma clareza de leis que regem a vida para além de uma vida só, de que nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e ver como está o exercício desse poder interno, reconhecendo a nossa sombra. É muito importante que a gente reconheça a beligerância e a corrupção dentro de nós mesmos. E reconhecer que a gente tem um jeito de lidar com ela, que pode ser um jeito muito desengonçado, violento, atrapalhado, mas tem um jeito amoroso, tem um jeito de lidar com essa dor que é capaz de nos prospectar para um outro lugar que vai reverberar para fora e para o qual nós acenamos, visualizando o Brasil, nesse movimento transformatório que deve se operar, aonde esse processo interno de ajuste de um poder, que sai de um poder mais ditador para um poder mais amoroso, de um poder mais não submisso, mas também de um poder que se coloca de uma forma assertiva e que é capaz de poder gerar paz interna e exercício de poder com compaixão, com solidariedade, com fraternidade, e isso reverbera para fora, porque a mudança não vem de fora para dentro. Nós ficamos esperando um salvador da pátria, um salvador dos párias, e nós nos colocamos meio que imóveis, numa posição de assistentes em cadeira confortável, como se nós não tivéssemos nada a ver com isso. Nós estamos engajados nesse processo, nós somos chamados a participar desse processo, e ele começa nessa intimidade nossa, lidando com essa relação sombra e luz. Eu espero que a gente logre obter sucesso, não com a votação que vai se estabelecer, porque isso é um momento que o país passa, mas nós não podemos desperdiçar de que este momento, ele também nos afeta, e podemos passar batido ou fazermos escolhas infelizes. Eu espero que a gente faça uma melhor escolha com a ajuda do Espiritismo. Muito bem. Bom, nesse momento de tanta polarização e extremismos, eu tenho que, quanto mediador, tomar cuidados. Então, já que eu comecei pela minha esquerda, agora eu vou à minha direita. E depois de pedir a bênção para quem veio de Belém, imantado do Sírio, e aproveitando o que o Alberto falou sobre as nossas sombras e como nós devemos estar mais atentos ao que acontece no nosso campo íntimo, eu vou pedir ajuda agora ao juiz. Porque um juiz, para alcançar a condição profissional de poder arbitrar o destino de quem foi flagrado em delito, e se esse juiz se envereda para o lado da doutrina espírita e também se propõe a estudar as leis de Deus, eu queria, Haroldo, te perguntar o seguinte: quais seriam os crimes, as infrações e os delitos que não aparecem no Código Penal, mas aparecem no livro da vida,
e que nesse momento, por invigilância, dispersão, distração, imperícia, leniência, omissão, não os outros, nós aqui estaríamos cometendo. Bom, eu só puxo um pressuposto. Acredito que quando Leon Denis trabalha a terceira parte das potências da alma, e aproveitando a fala sensível do Alberto Almeida, é preciso que a gente compreenda que no plano da vida e da evolução não é o que acontece que vale, é o que você experimenta. Num tempo de fake news, num tempo em que a vida saiu do real, da convivência, do olho no olho, da experiência íntima e pessoal, em que eu me relaciono com pessoas que são sombra e luz, com pessoas que são problemáticas, porque são humanas, e me transporto para um mundo digital, onde tudo acontece apenas num plano mental e impessoal, é bom pensar Leon Denis. As coisas estão acontecendo na vida real ou nós estamos vivendo uma psicose apocalíptica? Essa é uma reflexão. Porque as potências da alma dizem como você lê o mundo. Qual é o seu mapa mental? Qual é sua lente? Não só o que acontece, como você lida e que emoções você retira do que acontece. Isso é um fato interessante. Segundo, já caminhando para a pergunta, para ser rápido, eu, particularmente, nas minhas reflexões íntimas, que não quero impor, mas compartilhar, acredito que nós espíritas temos agora uma oportunidade abençoada de sair do evangelho Nutella para o evangelho raiz. Vou dizer por quê. Quando Jesus iniciou o seu ministério público, e esse ponto, infelizmente, durante décadas, nós não conseguimos retirar isso, porque ficamos num plano filosófico, num plano sensível e artístico, que é importante, que deve ser trabalhado, que deve ser valorizado, mas nos esquecemos que quando Jesus saiu a pregar, vivia-se um momento da maior turbulência político-histórica do mundo hebreu. Pouco tempo depois, no ano 70, Jerusalém seria destruída por Tito, em função de uma insurreição. Então o momento era esse. O momento em que Jesus falava era um momento de polarização política. Ou você era revolucionário, quebrava tudo, ou você era essênio, escondia numa caverna, ia fazer jejum e orar. E qual foi a postura de Jesus? Qual foi a postura de Jesus quando trouxeram uma mulher para ser apedrejada? Era um momento político. Moisés manda apedrejar, bala, não tinha bala, né? Senão seria bala na cabeça. E aí? Você faz o quê? No momento em que Simão tira a espada e corta a orelha do soldado, fala, prendeu o nosso líder, agora é guerra. Você faz o quê? Então agora nós estamos penetrando na essência do evangelho prático, na essência do evangelho vivido, porque eu vejo um Brasil inflamado de ideal, mas você estaria disposto a ir para a cruz pelos ideais que você tem?
Porque Emmanuel tem essa frase extraordinária: o Cristo combateu o mal com tamanha intensidade, que preferiu ir para a cruz do que praticar o mal. Então essa é uma reflexão profunda, muito profunda. A reflexão é: nós queremos fins, nós queremos objetivos, nós ansiamos. Há uma parte do nosso psiquismo que anseia pelo mundo novo. Quer esse mundo novo se expresse numa melhor economia, quer esse mundo se expresse numa estrutura melhor, num ambiente, num meio ambiente mais bem respeitado. Nós queremos um mundo em que a gente tenha orgulho de ver instituições, pessoas, aparelhos sociais, tudo funcionando da melhor maneira possível. Há um anseio coletivo, sim. E quais meios você vai escolher? Quais meios você quer escolher para chegar no novo mundo? Você aceitaria se tornar alguém com uma consciência profundamente entorpecida ou culpada, porque adotou todos os meios inconfessáveis para atingir os seus objetivos? Então esse é um ponto. E é aqui que entra o Evangelho, mas não o Evangelho de Jesus, amado Mestre, não. Agora é o dia do Jesus guia e modelo. Agora é o dia do Jesus que é indagado sobre: devo ou não devo pagar imposto? Devo ou não devo apedrejar? Tiro a espada e corto a orelha ou embainho a espada? Porque esse sempre foi o Evangelho. Nós que o transformamos numa Alice no País das Maravilhas. Então é um ponto agora em que nós temos uma oportunidade de criar uma posição que não existe. Porque estão nos oferecendo duas posições, como disse bem o André Siqueira, André Trigueiro, estou lembrando meu amigo André Siqueira, André Trigueiro, como bem o disse, duas posições que será que reflete a profundidade de reflexão que nós temos? Muito bem. Dos diferentes. O Evangelho, ele não quer pasteurizar ou homogeneizar as pessoas como se fossem robôs, com a mesma programação, com as mesmas opiniões sobre tudo. O Evangelho é um convite à tolerância, à paciência, à escuta, à misericórdia e à maneira como a comunidade dos diferentes, sem prejuízo das diferenças, se entende e segue. Os apóstolos eram completamente diferentes uns dos outros. A FEB está à frente institucionalmente da regência das instituições espíritas do país que mais espíritas tem. E os espíritas não são pasteurizados, não são homogeneizados. Nós somos uma comunidade dos diferentes. Entretanto, a FEB tem sido cobrada para assumir uma posição diante da disputa eleitoral. Eu queria, por favor, ouvir você sobre isso. Pode chegar que direita e esquerda precisam ficar juntos. Ficar mais perto aqui da imantação do juiz, da educadora, do mediador. Queria agradecer essa oportunidade que nós temos nesse debate, de tratarmos desses assuntos. Melhorou? Ok?
tratarmos desses assuntos que são tão importantes, atuais, e a gente se vê numa situação assim muito curiosa, porque o momento do testemunho é o momento em que a gente é convidado e, no nosso caso aqui, convocado. Não tem como fugir. É o momento do enfrentamento. A prova vem para a gente ser testado de fato. Quando se fala em potência da alma, como o Leon Denis nos coloca, anímica é coisa interna, vem de dentro para fora. A primeira potência que ele coloca é a vontade. É preciso ter vontade, é preciso querer, é preciso desejar. E Albert Einstein diz que nada acontece até que algo se mova. E a gente fica pensando, nós vamos nos mover, mas para que lado a gente vai se mover? Ora, não seria melhor a gente se mover em direção a Deus? Nem para um lado, nem para o outro? Porque a dicotomia quem cria somos nós. O maniqueísmo entre o bem e o mal é uma realidade temporária nossa, porque o bem é eterno, o mal é que é impermanente. O mal é criado por nós, o bem é criado por Deus. Então nós ficamos diante de uma situação, como nos posicionar? Leon Denis fala de uma outra potência da alma, que é o livre-arbítrio, que é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. É a liberdade íntima que nós temos de fazer as nossas escolhas e, como bem acentua o Espiritismo, sermos responsáveis pelas consequências das escolhas realizadas. Nós não podemos transferir isso. É pessoal, é intransferível, é de cada um de nós. Quando nós tivermos uma instituição, como a Federação Espírita Brasileira, como uma federativa estadual, como um centro espírita, se posicionando para um partido A ou B, para o apoio de um candidato ou outro institucionalmente, nós vamos precisar rever as nossas posições, os nossos sentimentos e a nossa postura. Porque jamais poderemos tirar a liberdade individual de cada um fazer a sua própria escolha, e nisso está o respeito à diversidade. Seremos, sim, aqueles que vamos trabalhar a alteridade, o respeito ao outro, porque o próprio Allan Kardec, que nós precisamos evocar, não só nos nossos estudos e reflexões, mas nos nossos sentimentos e ações, principalmente, na postura, na vivência, teve o bom senso, discernimento de dizer que não é fora da igreja a salvação, e nem fora da verdade a salvação, porque embora a verdade seja absoluta, o nosso entendimento da verdade é relativo. Imagina a confusão para brigar em torno da verdade. E nem fora do espiritismo a salvação. Kardec teve o bom senso de dizer que fora da não há salvação. Fora da prática do bem não há felicidade. Portanto, meus irmãos, a Federação Espírita Brasileira, como qualquer outra instituição espírita que está seguindo os princípios espiritistas, não vai tomar um partido por A ou B. Vai orientar naturalmente pelos próprios princípios da doutrina, que a consciência de cada um, pela liberdade que tem, faça a sua melhor escolha. Que possamos agir assim. Voltando para o lado de cá, eu deveria pedir desculpas a Carmen, porque eu tive a chance de ser bem educado, privilégio. Portanto, a primeira pergunta deveria ser dirigida a ela, mas isso foi proposital. Eu estou replicando aqui os valores da sociedade patriarcal, machista, onde a desigualdade de gênero está claramente configurada. Vide o segundo turno das eleições nesse estado, vide o segundo turno das eleições presidenciais. Opa! Vide a representação das mulheres nos diferentes níveis do parlamento. E, curiosamente, não sei se essa pesquisa já foi feita, mas me parece que no movimento espírita as mulheres são maioria.
Então temos aqui Carmen, por favor, inspirado também em Leon Denis, aonde você percebe o Espiritismo abrindo caminhos e percepções para um mundo de regeneração, onde a desigualdade não pode continuar sendo a marca registrada da nossa civilização. Bom dia, amigos, companheiros de caminhada. O meu agradecimento é profundo à Federação Espírita Brasileira, porque está compondo aqui conosco, mas em especial ao CERJ. Usando Allan Kardec, o nosso codificador, nós vamos ver que todos somos espíritos e que, na realidade, não deveríamos nos portar como sexuados, de preferência masculina ou feminina. Entretanto, nas hostes espíritas, nós ainda somos muito pálidos no nosso caminhar, talvez com medo de exprimir, muitas vezes, as potências da nossa alma. Mas, talvez, das potências da alma que o nosso amado Leon Denis nos fala, a vontade seja a mais importante, porque ela é que puxa as outras. Então, a vontade tem que ser hercúlea para se fazer qualquer coisa diferente do que já está se fazendo. Na atualidade, nós vamos encontrar sempre uma dualidade, uma polaridade. Eu vou puxar para as duas potências da alma, o amor e a dor. Não que elas sejam antagônicas, mas na doutrina dos espíritos, onde nós hoje abraçamos e trabalhamos, o amor, às vezes, ele é meio platônico, porque não sai de nós ainda, porque temos dificuldades de mergulhar em nós, como Leon Denis se expressa. Se nós fizermos um silêncio interior, nós vamos tirar de nós preciosas gemas, tirar de nós o amor que já existe em nós, que somos divinos. Então, no nosso dia a dia, mesmo nas instituições espíritas, nós nos dispersamos nas nossas atividades e muitas vezes não são atividades feitas com angelitude. Nos posicionamos de uma maneira grosseira, achando que as nossas tarefas são melhores do que as dos outros. Então, nós nos comprometemos com o Evangelho de Jesus. Entretanto, o próprio Leon Denis nos diz que a dor é a grande educadora da vida. Eu custei muito a entender isto quando li pela primeira vez este livro e questionei muito como a dor é a coisa melhor que passa em nós. Estamos vivendo momentos de dor, na casa espírita ou fora da casa espírita, porque ainda não conquistamos o ideal nosso de espíritos evoluídos. Então, ora queremos uma coisa e ora queremos outra. Ficamos na nossa dualidade de sombra e luz. Essa dualidade nos faz mal intimamente, porque Deus, na nossa consciência, se expressa com as potencialidades da alma plenas. Então, esse é o momento que eu fico muito grata a Deus de estar vivendo, porque é um momento em que você pode evoluir grandemente, porque você tem opções de escolher pelo arbítrio, pela sua vontade.
e pela sua consciência um pouco desperta, que nós possamos fazer essa escolha, mas não a escolha do Deus Mamon, a escolha do Deus cósmico, que vê a todos da mesma maneira, ama todos filhos. Nós não queremos ser irmãos das pessoas, nós queremos ser donos delas. E com isso, nós queremos que a nossa vontade prevaleça, que a nossa vontade seja operante. Mas muitas vezes, aí vou puxar a brasa para a sardinha das mulheres, nós fazemos aquela voz doce e suave. E dizemos com aquela mansuetude falsa. Mas, por favor, me deixe fazer isto. Mas não é verdadeiro, meus amigos, porque ainda a sombra que existe em nós, esses complexos do passado, estão no nosso inconsciente, não só coletivo, como estamos evoluindo agora. Esse momento é do nosso inconsciente coletivo junguiano. Essa experiência jamais sairá de nós. Estamos aqui numa convenção espírita, falando de política. Isso é divino. Isso é divino. Porque na instituição espírita nós podemos falar de qualquer coisa à luz da doutrina dos espíritos. Até porque estamos todos imersos numa vibração dúlcida dos espíritos superiores. Alberto, não sei se você acompanhou na campanha eleitoral, um candidato aqui do Rio de Janeiro se popularizou com um bordão muito firme, muito forte, que era glória a Deus. E teve mais votos que a Marina, que o Henrique Meirelles. E folclórico, em certa medida. Não é propriamente evidente que não é um problema um candidato professar sua fé. Nenhum problema. Não é nenhum problema as pessoas de público, independentemente da sua profissão, professarem a sua fé. Entretanto, há uma reflexão que me parece importante, considerando a sincronicidade desse congresso em meio a uma disputa eleitoral, aonde certas bancadas religiosas crescem em progressão geométrica no Congresso e também no Executivo. O Espiritismo não é proselitista. E eu queria, Alberto, que você relembrasse para a gente a diferença entre religião e espiritualidade e qual é a sua leitura desse momento em que nós vemos uma defesa, por vezes muito veemente e apaixonada, de certas denominações cristãs, em fazerem do Brasil não um Estado laico, mas um Estado cristão à moda dessas denominações. Isso me faz lembrar o moribundo que, diante de um representante da religião, que lhe concitava que ele se entregasse a Jesus e rejeitasse Satanás, o cidadão silenciava e se esquivava. E se você não aceita Jesus, aceita. Você não rejeita Satanás, ele ficava calado. E o cidadão insistia porque queria dar a extrema unção para ele. E diante da insistência, ele disse: como é? Você vai ou não vai decidir? E o moribundo disse: eu não quero me compatibilizar com ninguém depois da morte. Então tem de tudo. Tem aqueles que querem serem salvos e guiados e servem de manada, massa de manobra, e são usados e abusados por pessoas que usam o nome da religião, do Cristo ou de outra denominação,
E a religião transformou muitos templos em balcão de negócios. Você compra o seu acesso a um céu circunstancial. Eu gosto da fala de Emmanuel na introdução do livro Nosso Lar, quando ele diz que nós precisamos de espiritismo e de espiritualismo, mas nós precisamos, sobretudo, de espiritualidade. As religiões se perderam nos cultos externos e a espiritualidade ficou de fora. Penso que esse é um momento grave e o Espiritismo nos assinala isso com muita firmeza na fala de Emmanuel, mas na fala dos outros espíritos, quando Kardec propõe uma religiosidade e Leon Denis fala de que o nosso templo é o universo. Não tem culto externo, não tem nada que nos distraia ou nos hipnotize do nosso direcionamento, do nosso sentido existencial. O altar é a consciência, a imagem é Deus e a lei é a caridade. Então, eu penso que nesses dias, com mais clareza, a fala de Bezerra de Menezes, ela é emblemática. E vocês me permitem, eu vou repetir um trecho dela, ditada pelo Chico, com o título de Unificação. Então ele diz assim: mantenhamos o espiritismo tal como os mensageiros do alto entregaram a Allan Kardec. Aí vem 4 falas que eu quero resgatar aqui para conectar com essa pergunta que o nosso André fez. Sem profissionalismo religioso, ou seja, nós somos voluntários do amor, nós não somos profissionais da religião. O nosso centro espírita não pode ser um balcão de negócios, portanto. Não pode se colocar nesse mesmo lugar. Sem pruridos para alcançar o poder transitório, falando na nossa ânsia do poder no mundo, sem anseios de dominação política, ou seja, o descompromisso que o Espiritismo tem com a política partidária. Ele está assentado numa política que ultrapassa, nada obstante não nos exclua e nos impulsione para participar da sociedade, fazendo um movimento transformatório, como é próprio das relações sociais. E assinala Bezerra de Menezes nesse viés, sem personalismos deprimentes. Então, olha, é tudo poder, sem profissionalismo religioso, sem exercício político, inclinação para a política, sem anseios de prurido a buscar poderes dentro do nosso sistema social, no exercício de poder, nos movimentos laicos, e sem pruridos que nos remetam ao personalismo que nos coloca numa posição de estreitamento dentro da sociedade. Então, eu acho que é esse olhar que o Espiritismo nos assinala, dando-nos o cuidado para ver que o Estado, ele deve ser laico. Kardec diz em A Gênese que as religiões, elas ficaram a serviço da dominação. E se nós observarmos, as religiões ou os cultos religiosos, eles, em se desviando da espiritualidade, ficaram ao exercício do poder, notadamente quando fizeram aliança política. O Estado é laico, e qualquer pretensão de trazê-lo novamente para uma perspectiva religiosa nos inclina para a repetição de erros que nós reencarnatoriamente já conhecemos. Penso, portanto, que no estado de liberdade em que nós nos encontramos, precisamos estar muito atentos, porque há religiosos que são muito mais pérfidos do que materialistas, que são solidários e humanistas. E o Espiritismo transcende isso, porque ultrapassa o materialismo e ateísmo, e nos propõe
uma visão de espiritualidade que nos inclina para o respeito, para a tolerância, para a compaixão, para a liberdade de expressão, mas, acima de tudo, para uma combinação de justiça e misericórdia que expressa a síntese do amor. Nós não devemos ser inocentes, com uma pureza hipócrita, tola, mas também nós não somos justiceiros capazes de pretender uma justiça que se desconecte da misericórdia. Essa síntese talvez nos dê o amor que nos fará pessoas, mais do que cidadãos, comparecer na sociedade como homens de bem. Bom, o Haroldo falou do Evangelho Nutella. Nós temos aqui no embalo do que o Alberto compartilhou com a gente, uma visão que eu não sei se é prevalente, mas ela está presente no movimento espírita, que alguns chamam de igrejificação do espiritismo, que é o entendimento do espiritismo como religião, ponto. E não o espiritismo como filosofia espiritualista com aspecto religioso. E quando a gente lê Kardec e lê Denis, a gente percebe claramente, eu diria, pelo menos é a minha percepção, a demarcação desse território. O território está demarcado. Ainda que o aspecto religioso seja aquele que empresta maior nobreza, que nos eleva, é um aspecto. O espiritismo não tem liderança sacerdotal, não tem imagem, não tem incenso, e a gente sofisticou os rudimentos da fé, professando a fé raciocinada em outros termos. E aí, Haroldo, eu gostaria muito de ouvir você falar sobre qual é o alcance dessa percepção do espiritismo como apenas e tão somente uma religião, sem que seus seguidores se prestem atenção na importância do estudo, prestem atenção na diferença assinalada pelo Alberto entre nós espíritas e outros cristãos que seguem outras denominações religiosas. Essa distinção talvez fosse importante nesse momento aqui da nossa mesa ficar mais clara, por favor. André, Kardec começa o primeiro parágrafo do Espiritismo com uma frase sobre linguagem, em que ele trabalha o perigo das palavras. Então ele diz assim: a palavra espiritualismo, para evitar seus equívocos, né? A palavra religião é um balde gigantesco que cabe de tudo, você pode jogar tudo que você quiser lá. Então, quando alguém fala assim, o espiritismo é uma religião, eu falo assim, o que você acha que é religião? Qual que é o seu entendimento de religião? E, particularmente, eu tenho encaminhado as minhas reflexões para um seguinte ponto: nós somos ou não somos espíritos com mais de 1000 encarnações, no mínimo, desse planeta? Somos. Então, nós já tivemos lá abraçado com Gengis Khan, nós já tivemos na Inquisição, mas corta a cabeça, já tivemos lá em Noite de São Bartolomeu. Então, se eu mergulhar no seu psiquismo, no do Geraldo, na nossa querida, no meu, no seu, nós vamos ver uma multiplicidade de experiências que pode ser resgatada se você der uma lida rápida nos compêndios de história da humanidade, porque nós já fizemos de tudo, e esse tudo está dentro de mim. Quando eu vou para a casa espírita, eu acho que é essa a reflexão que eu gostaria de fazer, eu trago essa experiência toda. Isso é que é importante. Então, tem o espírita lá, que se ele teve uma vivência muito marcante no psiquismo dele, de inquisição, ele vem como um inquisidor. E ele imprime na casa espírita, ele imprime na fala dele, ele imprime na vivência espírita dele, a experiência da Inquisição medieval. Agora, tem o outro, que teve 10 encarnações, em que ele ficou no templo, orando e meditando.
Então ele acredita que as questões sociais, que as questões ambientais vão ser resolvidas todos dando a mão e orando. Isso deve ser criticado? Não, isso deve ser compreendido. Compreendido. E nós precisamos também perceber, isso está na escala espírita, que os espíritos do último nível da escala não são os que negam os valores do início da escala, porque Deus é uno. Os espíritos superiores são aqueles que integraram. Então o espírito superior, ele é capaz de meditar e orar, mas ele é capaz de agir. O espírito superior, ele é capaz de ser amoroso, mas ele é preocupado com o meio ambiente. O espírito superior, ele se entrega à arte, à imaginação, mas ele também sabe se comportar ao dirigir seu veículo, porque ele é integral, ele integrou as experiências todas. Então vamos lá. O Espiritismo é para espíritos. Ele abre um novo tempo, um novo estágio da consciência individual e da consciência coletiva. Mas nós somos seres que têm história. Então, história. Então, eu não gosto de ficar com essas etiquetinhas. Ah, é religião, não é religião? Eu não sei o que você chama de religião. Eu sei de uma coisa. Isso é fato. Abre o capítulo 3 do livro A Gênese, que é o livro que está sendo homenageado. E é um capítulo em Kardec que propõe um novo estágio de comunhão da consciência com Deus. Primeiro, porque ele apresenta um Deus que não é corpóreo. Segundo, porque ele apresenta um Deus que não é material. Terceiro, porque ele apresenta um Deus que se manifesta num fluido cósmico, no qual toda a criação está mergulhada. Então essa é uma nova visão de Deus. Portanto, quando eu entro no meu gabinete e chega um processo, eu não separo. Eu não sou espírita porque estou aqui fazendo a palestra e deixo de ser espírita, ou desplugo a minha conexão com Deus quando eu estou trabalhando. Então, quando eu estou trabalhando e o advogado entra, ou advogada, eu trato segundo os princípios que eu aprendi, que é o princípio da compaixão, do respeito à dignidade. Então eu trato com respeito, pois não, e vamos conversar, e dou minhas posições respeitosamente, e conduzo com disciplina, com dedicação, tento fazer o meu melhor, dentro do estágio evolutivo que eu estou. Então essa capacidade de integrar que o Espiritismo trouxe, porque antes ficavam os filósofos lá no Monte Olimpo discutindo, os cientistas aqui fazendo experimento, e os religiosos orando. O Espiritismo vem propor, integra tudo, porque se você não integrar, se você não harmonizar esses vários aspectos, nós não teremos um mundo melhor. Agora, harmonizar não significa excluir um e privilegiar outro. O diálogo entre a fé e a ciência é um diálogo, significa que os dois vêm em pé de igualdade para conversar. Maravilha. Campete, temos uma questão agora que eu acho importante trazer para o debate, que é a dos jovens. E quando a gente fala da importância do estudo para ter o discernimento, a clareza, a serenidade, de ter um nível de reflexão como esse que vocês estão trazendo aqui, né? Quem se habilita para participar de um debate num congresso desse nível, para sentar nesse palco, não chegou aqui sem o consumo de precioso tempo e energia no estudo, na pesquisa, construindo suas convicções a partir exatamente dessa imersão no conhecimento. A gente começou falando
das redes sociais. Essa eleição está sendo definida pelas redes sociais. O debate está excluído. As convicções, elas são abraçadas por princípio, não por maturação, pela ruminância de uma reflexão. Então, quando a gente fala do desenvolvimento espiritual da humanidade, e quando a gente fala da missão dos espíritas no Brasil, nós estamos de passagem e há uma discussão sobre como trazer para a garotada a informação espírita. Qual é o grande desafio? O grande desafio que a gente tem é entender que o jovem, a juventude, não é o futuro, mas é o presente. Quantos jovens nós temos aqui presentes? Vamos lá, menos de 25 anos. Levanta a mão aí, menos de 25. Tá bom. Tá bom, tá bom. Isso para nós é uma reflexão, porque nós acreditamos muito no jovem. Já estivemos, né, Haroldo? Um pouquinho mais jovens, né, Humberto? Mas continuamos jovens, na vontade dessa potência anímica de fazer as coisas. A juventude não só é a nossa esperança no sentido de esperar, mas é como nos ensina o filósofo Sérgio Cortella, é de esperançar. Não é cruzar os braços e ficar esperando o tempo é agora. Então nós temos que trabalhar a juventude com ela integrada com aqueles que têm um pouco mais de experiência, porque também nós chegamos num período, quando estávamos iniciando, que não tínhamos experiência. Então o jovem deve ser contado com uma força para esse momento, integrado à casa espírita, às atividades, não isoladamente. Claro que nós temos todo um estudo pedagógico, metodológico, que você tem os níveis de entendimento, você tem as abordagens didáticas necessárias, sem dúvida alguma. Mas em termos da integração efetiva para o trabalho, o jovem deve estar inserido neste momento. É a esperança que a gente tem, André, mas não uma esperança para o amanhã distante. É de fato aquela que é construída a partir de agora. Nós estamos num momento, meus amigos, que é fundamental, um momento crucial, decisivo, a oportunidade única que a gente tem. Porque a gente diz, nós estamos vivendo os momentos mais assim difíceis da nossa vida, da nossa existência. Sim, por quê? Porque nós estamos enfrentando esse momento agora. E esse momento ele é decisivo, a gente precisa tomar a decisão. Que passo nós vamos dar? Leon Denis fala, no livro que se associa ao problema do ser, destino da dor, quando ele fala da potência do amor, o amor é o início e o fim de tudo. O jovem deseja amar. O jovem é uma força expressiva que quer se manifestar e precisa de direcionamento. Ouvimos com a nossa educadora psicóloga exatamente a colocação de que a criança está sendo bombardeada, André, por informações. Hoje nós vivemos uma síndrome chamada SEI, síndrome do excesso de informação. Mas como nos afirma também Jack Welch, o maior paradoxo da atualidade é que nós vivemos inundados de informação e sedentos de conhecimento. No Espiritismo, nós precisamos trabalhar o estudo, a reflexão, a conscientização, porque também registramos já em algum momento que estamos num processo de analfabetismo funcional no Espiritismo. Tantas coisas estão acontecendo por desconhecimento de conceitos básicos da doutrina espírita, por não remontarmos à fonte primária, que é Allan Kardec. As obras básicas, tantas coisas que a gente vê que onde está o bom senso, onde é que está o discernimento, onde está a razão? Nós não podemos polarizar simplesmente com a emoção. Precisamos evoluir para o nível do sentimento e integradamente trabalhar a razão para que as nossas decisões sejam as mais felizes. Então o jovem é o futuro agora.
O nosso Brasil é sim o coração do mundo, a pátria do Evangelho, num projeto maravilhoso da espiritualidade, que, como já nos compartilhou brilhantemente Haroldo numa resposta, e que o André até colocou 7-1, você se lembra disso, André? Ele fez uma pergunta brilhante e a resposta do Haroldo foi brilhante no sentido de que todo o nosso histórico já denota sermos o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Se vamos honrar esse compromisso da agora para frente, depende de nós. E a gente precisa contar com os jovens, indubitavelmente. Muito bem. André, posso só rapidinho? Eu sinto, e a gente percebeu isso aqui, né? Um público jovem pequeno. Embora ontem participamos de um evento promovido pelo Raul, de só com jovens, em Niterói. Então, bem rápido, eu acho que nós precisamos ouvir os jovens, porque às vezes chega-se com uma solução muito pronta, e ao passo que seria preciso acolher, e acolher você reúne e diz assim, então, o que vocês gostam? E a partir do que eles manifestam, nós vamos fazendo o trabalho dos mais maduros de transmitir algumas experiências, de narrar alguns erros que foram cometidos, alguns excessos que a gente cometeu, para otimizar a caminhada deles. Mas ouvi-los, porque eu penso assim, você pega essa juventude aí, vejo pelo meu filho de 12, que está nos videogames, são sofisticadíssimos, com programas, chega no Instagram, sabe mexer em função que eu não sei, faz coisas que a gente não sabe, e aí você vem com aquele método lá do mimeógrafo, para ensinar espiritismo para ele, vai ter uma certa dificuldade. Então, eu acredito que nesse conflito de geração é preciso que a gente um pouquinho mais experiente, desça um pouco, né? Ouça, aprenda esses mecanismos, interaja, mas também transfira experiência. Muito bem. A Carmen pediu para falar sobre esse assunto. Eu vou encaixar a pergunta ainda dentro desse assunto. 2 meses atrás, aqui na Casa Francisco de Paula, na Tijuca, não sei se alguém aqui participou lá, fizemos um encontro com, não me lembro se chegou a 100 jovens de diferentes casas espíritas, em que eu pedi, a minha única exigência foi, eu não quero adulto, fechado para balanço, pais ou responsáveis fora. E houve uma catarse, quer dizer, houve depoimentos belíssimos, nós ficamos ali mais de 2 horas, eu fiz uma explanação inicial e o que veio me deixou estarrecido, do ponto de vista de ser tudo na contramão do que o Haroldo falou aqui. Ou seja, não é propriamente queixa, mas são registros de não escuta, não recrutamento para trabalhos importantes dentro das casas espíritas, encapsulamento no dia e no horário e na salinha da mocidade, quando precisa de gente com mais disposição e força para fazer arrumação, limpeza, o tarefeiro é o jovem. Agora, na hora do filé, ou na hora de promover o jovem na casa espírita, praticando o que o Campetti falou, o jovem é agora. Não é só a didática espírita que me parece ficou um tanto, talvez, vou colocar isso como possibilidade, defasada. Os governos são do século XX, modelos de gestão e de administração pública estão defasados e descolados. As universidades são do século XX, a dinâmica do mercado e do terceiro setor deixaram as universidades para trás, defasadas. Então o tempo está correndo, o tempo urge. E no caso do movimento espírita, Carmen, era muito importante ouvir a tua experiência, porque temos um conflito geracional claramente colocado. E isso, em certa medida, envolve disputa de poder. Porque a gente vai ter dirigentes que, se tem alguma dificuldade ou lhes falta, por vezes,
ter a confiança de preparar ou abrir caminho para o novo, mesmo intimamente reconhecendo, não é a minha escola, eu não aprendi a fazer assim, mas isso talvez não me dê o direito de maneira arrogante, impor o meu jeito de fazer, porque sempre deu certo assim há 30 anos, que nos próximos 30 se faça do mesmo jeito. Obrigada, André, por permitir que eu dê a minha contribuição. E, completando a fala do Haroldo, é que a defasagem não é na casa espírita, a defasagem é em todos os setores educativos. Em todos os níveis, no Brasil, pelo menos, nós temos os ensinos arcaicos. E na escola socrática, nas universidades, então é muito pior, porque são jovens que viajaram, fizeram intercâmbio nos outros países, e quando voltam para as salas de aula, não é mais cuspidis, mas é lousa. Então você tem toda a web, mas a web não é usada. Então existe uma defasagem educativa. Mas contribuindo com a sua pergunta, eu lembro muito do nosso querido Allan Kardec, que se utilizou dos jovens médiuns, para codificar a doutrina dos espíritos. Nas casas espíritas, de uma maneira geral, nós achamos que aquele jovem é jovem, mas sem conhecimento nenhum. Nós esquecemos que ele é um espírito milenar. Ele traz no bojo perispiritual as lembranças, os conhecimentos. O que precisa é ele ter oportunidade de experienciar, e aquele que nesta oportunidade reencarnatória já evoluiu, passar o bastão trocando ideias. Existe uma troca, não existe uma demarcação. Você é jovem, você é adulto e você é idoso. Nós estamos todos no mesmo barco que Jesus coordena. Então, na casa espírita, não existe, na realidade, espaço para o jovem, porque o jovem vai fazer palestra. O que será que ele vai dizer hoje? Hoje, é verdade. Você deve ter passado por isto. Foi ontem, né, que você passou por isso. É verdade. Então, aquele jovem que vai fazer uma prece, fica todo mundo assim. O que será que ele vai falar? Quer dizer, ele faz os ciclos da evangelização, e aí ele vai para a universidade. E aí os pais acreditam que ele tem que ser um grande médico, um grande sociólogo, um grande advogado, e diz, não, meu filho está sem tempo para ir para a casa espírita. Então a juventude ficou com um tempo, como o André falou, para ele, não se mistura. Tem o guetozinho, no sentido positivo, do jovem. Então, na palestra pública, você não vê jovem. Você vê o jovem no trabalho dele, no sábado, no domingo. Então, é preciso que a gente entenda que o jovem, ele tem que se explicar, ele tem que dizer das suas convicções, mas também do que ele precisa e gostaria de fazer. Porque, como o Trigueiro falou, na hora de botar tenda e tirar tenda para os trabalhos, vamos chamar a força jovem. E na hora que você tem um seminário para fazer, ou uma boa palestra, aquele jovem ele só assiste, ele não é convidado a participar em hora nenhuma. Então eu queria terminar a minha fala e dizer, tem exceções, mas a regra é geral. Então, por favor, amigos e amigas, gestores das diversas casas espíritas, se coloquem no lugar de um jovem neste momento.
em que ele tem acesso a quase tudo. Se ele souber usar o seu raciocínio, ele vai buscar na web o que ele precisa. Mas é frio. É frio, não tem olho no olho, não tem a expressão de amor, de carinho, a compreensão daquele que já passou por esse nível. Há que se fazer uma mistura, uma composição amiga e bela, amorosa, tolerante. O jovem errou, é pouco experiente. Você que é mais experiente, ouça o jovem. Convide-o para uma conversa fraterna e não, você errou. Vou te despedir. Então, por favor, jovem, é hoje. Vai ser o amanhã. Muito obrigada. Apenas rapidamente 2 tópicos sobre essa questão do jovem. Planejamento de divulgação do espiritismo em nível institucional macro, assim uma instituição maior, ou da sua casa espírita. Na hora de conversar, o que podemos fazer na área da divulgação? Se não tem ninguém com menos de 15 anos participando da reunião, não vai dar certo. Chovendo molhado. Se você quer dar um upgrade, turbinar a divulgação, chegar onde você não chega, comunicação espírita para os pares, é chovendo molhado. Paulo foi quem foi, porque se comunicou com os diferentes. Então, comunicação espírita, com muito respeito, não somos proselitistas, mas estamos aqui para dizer que a boa nova do Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, traz esclarecimentos extremamente importantes e consoladores para aqueles que queiram acessá-lo. A outra questão é que nessa reunião que teve lugar na casa do Francisco de Paula, criamos um ambiente muito íntimo confessional. E teve um jovem que disse que veio da Igreja Batista e que estava impressionado como na instituição onde ele hoje está, proibiram nos números musicais atabaque e saxofone. E ele falava, na Igreja Batista não tinha disso não. Bom, deixa para lá. A gente poderia encaixar aqui mais uma pergunta, mas seria egoísmo de minha parte, considerando a proximidade do limite do tempo. E eu não quero orientar a fala final de ninguém aqui. Então, eu apenas serei o árbitro do Deus Cronos aqui, do tempo, do relógio, porque é o último dia do congresso, vocês estão vindo dessa pegada luminosa, eu espero, benfazeja, eu espero, inspiradora, eu espero, já no 3º dia. Então vamos novamente evocando a ambiência do Sírio. Alberto, dê início às tratativas finais aqui, cada um terá aproximadamente 5 minutos, para o que você quiser falar, meu irmão. Vai na tua, na fé. Ele incorporou o jovem. Eu, como vou falar depois, eu vou aproveitar esse tempo que você me está concedendo para falar do jovem, que esse é um tema para mim fascinante. E eu vou encerrar contando um caso, porque nós não podemos esquecer que nós também estamos recepcionando não só os autistas lá do espectro autista, lá de baixo, nós estamos recebendo espíritos superiores, e é bom que a gente não atrapalhe eles. E eu quero encerrar contando um caso. É de um sobrinho meu, tem 17 anos, nos Estados Unidos, com a família. De repente, o meu irmão viu um relógio perdido. Pegou o relógio, que é um relógio, não tinha um achado e perdido, era uma praça. Aí o meu irmão disse assim, segundo o conceito cultural da nossa família, achado não é roubado, então... Se eu não levar, olha o argumento dele, outro vai levar. Esse meu sobrinho de 17 anos chamou a mãe assim do lado e disse assim, nós estamos numa democracia, nós somos 5. Eu acho que o papai não pode decidir levar o relógio sem nos consultar. Aí disse assim,
O relógio não é nosso. Nós não devemos levar o relógio. A minha cunhada foi com meu irmão e disse, narrou. O meu irmão ficou envergonhado de si mesmo, botou o relógio lá, não disse nada, saiu andando. E havia um advogado dentro do grupo, que também se manteve silencioso. E os 5 foram sobre aquela lição discreta de um jovem de 17 anos. Então, para celebrar a conduta que ele tinha manifesto através do seu livre-arbítrio e da sua liberdade de expressão, ele virou-se para minha cunhada e disse assim, mãe, tu te lembra naquele dia que nós estávamos em Israel, que a tia na praça esqueceu da bolsa naquele show, e nós voltamos para o hotel. Quando chegou no hotel, ela lembrou que tinha esquecido da bolsa, e ela, quando voltou, o show já tinha acabado, e a bolsa estava sobre o instrumento de som. Então, nós não estamos lidando com pessoas ignorantes, apoucadas, limitadas, impulsivas, desmemoriadas, revolucionárias no mau sentido. Nós estamos lidando com espíritos, dentre os quais tem uma turma aí que vem, que é bom que a gente aproveite eles para a gente se melhorar, porque eles vão nos educar. Haroldo, para o lado que você apontar, vai que é tua. Então eu queria aproveitar bem breve a minha experiência profissional para dizer uma coisa. Já tem 28 anos que eu lido com justiça e direito. E comecei com 21. Há uma distinção entre regra e princípio. Quando você estabelece uma regra, você diz assim, pode colher essa flor, não pode colher a flor. Pode colher? Pode. Então, pode colher a flor. E se a flor for do outro? Se o outro que plantou? Aí não pode. Então, não pode colher a flor. Aí vem o produtor e fala, mas eu que plantei, eu vivo de vender a flor. Bom, então nesse caso pode. Então, toda vez que você conduz a sua vida baseado em regras, você sempre estará num labirinto. Porque as regras não dão conta da riqueza da vida. A vida é gigante. A vida é complexa. A vida é um encontro intricado de almas. Então nós precisamos desenvolver, e é natural que trabalhemos com regras. A primeira revelação começa com regras. Começa com regras porque nós precisamos ter referências. Precisamos ter referências. Você imagina Rio de Janeiro, segunda-feira, 7h30 da manhã, sem regra de trânsito. Não, pode ir. Não tem sinal amarelo, não tem vermelho, não tem verde, não tem placa, eu faço o que eu quero. Então as regras possuem sim uma função primária, elas são como que alicerces, como estacas. Elas nos ajudam a construir, quando bem compreendidas, uma harmonia, uma paz social. Eu sei que, vou aguardar aqui, é vermelho para mim, porque é verde para um outro, né? É uma concessão que você faz. As regras são um conjunto de concessões para que a gente possa viver em paz, para que cada um tenha a sua vez. Como é aqui, o André está ali cronometrando meu tempo. Então, para que todos possam falar. Não é porque ele quer tirar a minha palavra. Mas regras, quando bem compreendidas, elas nos prestam um serviço. Acontece que você quer que a regra seja seu conselheiro ou seu carcereiro? Então, para aqueles que pretendem atingir um novo patamar de consciência, que é o estágio de consciência dos espíritos superiores, eles precisam trabalhar com princípios. E os princípios são os valores supremos que criam as regras e que mudam as regras, se for necessário. Porque os princípios são inegociáveis.
Eu posso estabelecer meios, mecanismos, métodos, sistemas, didáticas, pedagogia, material. E isso pode mudar. E isso é bom que mude todo ano, de 5 em 5 anos. Mas princípios são eternos. Por exemplo, o princípio da dignidade do espírito. O princípio da dignidade. Eu olho para alguém, não importa se ele tem a pele negra, se ele tem a pele clara, se ele tem a pele vermelha, a pele amarela, amarelo amarrotado, amarelo, porque pele tem de tudo quanto é cor. Não importa, porque eu olho para a dignidade do espírito. Não importa se ele tem uma opção sexual A, B, C, D, F, G, H, I, Z, eu olho para a dignidade. Isso é um princípio. Então, tudo que eu vou construir, eu estou ali de olho naquele princípio. Aquele princípio inspira a minha ação. O princípio da compaixão. O princípio da compaixão diz o seguinte: se qualquer de nós subirmos ali e de repente eu estiver nervoso e começar a falar alguma coisa, quem se guia pelo princípio da compaixão fala assim: gente, o Haroldo não está bem, vamos lá ajudá-lo. Ele está nervoso. Quem não se move pelo princípio da compaixão fala assim: ah, sabia que ele ia cair. Eu aguardei esse dia que ele ia dar um vexame público. O princípio da paz. Então, quando nós nos guiamos por princípios, você pode debater meios, você pode debater alternativas, mecanismos, práticas, livremente. Você pode até adotar práticas transitórias para uma situação momentânea. Para uma situação momentânea. Você entra numa embarcação, começa a entrar água dentro, e aí você ouve a voz: bom dia, é o capitão falando, joga suas malas no mar. Você fala: meu Deus, mas que embarcação é essa? Então você pode momentaneamente adotar medidas, mas por quê? Porque você tem a bússola dos valores inegociáveis. Eu quero então finalizar dizendo: quando a doutrina espírita apresentou as leis morais, penso eu, quis guiar o nosso olhar para os princípios, os valores que regem o universo. Lei de progresso, lei de liberdade, lei de sociedade, lei de adoração, lei de justiça, amor e caridade. Os valores estão aí, nós não podemos dizer que não os conhecemos. Esses são os princípios que nos movem. Eu jamais poderei adotar uma solução que exclua a liberdade. Eu jamais poderei adotar uma conduta que exclua a lei de sociedade. Porque eu sei quais são os princípios. Se for necessário, mudemos as regras. Campete, compartilhe os fluidos da terra de Dom Bosco conosco. Ele está inspirado, feito a mediunidade dos santos, né? Emmanuel diz para a gente que só pelo fato de nós termos o outro diante de nós, nós temos uma dívida de gratidão para com ele. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu queria aqui fazer uma breve homenagem a Richard Simonetti. Esse denodado trabalhador espírita, divulgador, escritor, um ceareiro do bem. E nós tivemos a satisfação de ter a apresentação dele num livro em que ele é entrevistado, em que Alberto Almeida é entrevistado, Haroldo também entrevistado, Sandra Borba, Sueli Schubert,
o nosso querido Raul Teixeira. E é um livro que se chama Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo. No Espiritismo a gente não faz proselitismo, mas temos a obrigação de fazer divulgação. Existem uns 15 exemplares, por favor, cuidado, tá? Os 15 exemplares na livraria para quem tiver interesse. E a gente faz isso em homenagem a todos os nossos irmãos entrevistados, ao nosso querido Richard Simonetti, aos pioneiros do Espiritismo, que aqui também tem uma mini biografia falando exatamente desse trabalho de comunicação, de ir e pregar, de levar a mensagem. E rememorando finalmente um trecho do Sermão do Monte, que começa com as bem-aventuranças registrados por Mateus no seu capítulo 5, logo no início ele diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, olhando o povo, abriu a sua boca, os ensinando, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós quando perseguidos pela justiça e dizerem mal de vocês por mim em meu nome. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Assim fizeram também com os profetas, aqueles que foram os nossos pioneiros. Então nós estamos aqui, meus irmãos, para dar o nosso testemunho, porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Carmen, veja você, não importa se todos os homens falaram na sua frente, a última palavra será de uma mulher. Eu quero agradecer essa grande oportunidade de poder sentir vibracionalmente as emanações que pupulam neste templo de oração. Mas quero buscar, desculpe, Haroldo, o apóstolo Paulo, e dizer que as suas belas epístolas ou cartas me impressionam sempre. Mas a primeira epístola aos Coríntios, ela me impressiona sobremaneira, porque, resumindo o que ele diz, é que se ele falasse a língua dos homens, ou até a língua dos anjos, sem amor, nada valeria. E que, em alguns casos, seria muito bom se calar. Então eu queria dizer, como falei ontem, que o poder da palavra é ilimitado. Mas tem que vir este poder constituído de virtudes: mansuetude, brandura, benevolência, até caridade. Mas que muitas vezes ainda não sabemos buscá-las dentro de nós, porque elas estão em latência. Ainda não tivemos oportunidade de experienciá-las. Mas acredito que nesse evento nós fomos sobejamente envoltos em vibrações superiores. Então eu vou voltar para as minhas tarefas feliz, esperançosa, acreditando
que o amanhã está perto, no sentido de ser melhor. A cidade, o nosso estado do Rio de Janeiro, precisava de um evento como este, em que as nossas mentes, acalmadas pelo Evangelho de Jesus, à luz do Consolador, pudesse, na nossa alma, mexer, abrandar e centuplicar as poucas, mas profundas virtudes que já possuímos.